Você está vendo imagens que foram gravadas há pouco, imagens de Santos, na porta do condomínio onde mora Robinho. Dentro deste carro da Polícia Federal estaria o jogador. A informação da Itatiaia é que Robinho saiu nesse carro em questão de minutos, indo para a sede da Polícia Federal em Santos. Mais uma vez, a informação da Rádio Itatiaia, e essa imagem é da porta do condomínio onde reside o jogador na cidade de Santos. Dentro desse carro da Polícia Federal está o jogador Robinho, que foi levado para a Polícia Federal. Como bem disse o Pedro Teixeira, a informação que nós temos é que depois da decisão da Justiça Federal, do Superior Tribunal de Justiça, de expedindo o comunicado de prisão para a Justiça em Santos, a prisão seria inevitável. Pedro Teixeira está em contato com os advogados de Robinho e a informação que nós temos é que neste carro, que saiu a questão de minutos do condomínio onde mora o jogador, na cidade de Santos, ele estaria aí dentro, um carro da Polícia Federal, indo para a sede da Polícia Federal na cidade de Santos. A gente volta, inclusive, a falar agora sobre o caso do Robinho, porque o ex-atacante da seleção brasileira já está na penitenciária 2 de Tremembé, que fica no interior de São Paulo. Ele, que, vamos lembrar, foi condenado por estupro coletivo na Itália e agora vai cumprir a pena de 9 anos aqui no Brasil. O Renan Fiuza está acompanhando tudo isso, ele está desde cedo em frente a essa penitenciária que o Robinho está e vem trazer todas as atualizações desse caso para a gente. Renan. Tudo bem, Muriel? Ótimo dia mais uma vez para você e para todo mundo que está com a gente. Nesta sexta-feira, primeira noite que o Robinho passa aqui na penitenciária. Ele chegou por volta da 00h55. Foi trazido por policiais federais, veio de Santos. Vamos só lembrar que ele foi preso ainda ontem no apartamento que mora no bairro da Aparecida, na cidade de Santos, por volta das 7 horas da noite. Quando ele foi ali por volta das 8, ele já estava na Polícia Federal e todo esse rito burocrático feito pela Justiça, né? Ele passou pelo Instituto Médico Legal, pelos exames de corpo de delito, na sequência, audiência de custódia e aí foi trazido para cá. Presídio de Tremembé 2, Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, e aqui que se inicia, portanto, agora o cumprimento dessa pena de 9 anos por estupro. Estupro de uma mulher em Milão, numa boate, em 2013, mulher essa albanesa. Vamos só trazer aqui um contexto de como funciona e como vai funcionar esses próximos passos do Robinho dentro da penitenciária. Ele chegou, a partir de agora, portanto, vai ficar num regime de observação. 10 dias isolado numa cela, sozinho, que é uma espécie de adaptação para todo o detento que chega aqui no presídio. Portanto, ele vai ficar esses 10 dias, ainda hoje pela manhã, segundo eu apurei, ele deve passar por um procedimento de inclusão dentro do presídio. Vai tirar foto, cortar cabelo, receber as roupas dos detentos, né? É aquela calça, um jaleco e também uma camiseta, pegar uma colher, uma caneca, enfim, tudo que é de praxe quando um novo detento entra aqui no sistema prisional, entra aqui na penitenciária de Tremembé. Portanto, ele passa esses 10 dias isolados de adaptação, RO, regime de observação. Na sequência, começa a ter um certo contato com outros detentos, sobretudo ali naquele momento de banho de sol. Tá? Então ele começa a ter esse contato, enfim, tem quadra, pode participar de alguma atividade física, tem também uma quadra de areia, pode participar ali de algumas outras atividades e aí vai sendo inserido gradativamente nas atividades aqui do presídio de Tremembé. Vamos só lembrar que aqui são 2 pavilhões. Pavilhão 1, detentos que não possuem ensino superior, possivelmente deve ser esse onde o Robinho vai ficar. A gente está falando de uma cela pequena, uma cela para 2 detentos, né, Muriel? Então aqui uma beliche, um vaso sanitário, uma pia e também um chuveiro. Ali os detentos acabam fazendo uma espécie de divisória para manter a privacidade, né, com toalhas, com um lençol. Caso ele vá para o pavilhão 2, aí são celas um pouco maiores, celas essas com a capacidade de receber até 6 detentos dentro de uma cela. Mas aqui é uma penitenciária um pouco diferente das outras, conhecida por ser uma penitenciária que recebe famosos,
crimes midiáticos, no caso do Robinho, não seria diferente. A informação que a gente tem é que não existem lideranças de facções criminosas aqui dentro. Então, portanto, são pessoas que se envolveram em crimes contra famílias, crimes contra, por exemplo, crianças, estupradores, que é o caso da condenação de Robinho. Robinho é um estuprador, condenado por estupro na Itália, por 9 anos, e agora essa pena homologada aqui no Brasil para que ele possa dar cumprimento. Portanto, a gente segue aqui em frente à penitenciária, atualizando essa primeira noite, esse início de cumprimento de pena aqui no Vale do Paraíba, na P2, em Tremembé. Peço que você continue com a gente, porque a notícia da prisão do Robinho foi destaque na imprensa internacional. E quem tem os detalhes para a gente disso é o nosso analista sênior, o Américo Martins, que volta para conversar com a gente e traz esse levantamento agora, porque não repercutiu só aqui no Brasil e também na Itália, né? Temos repercussões ao redor do mundo. Conta pra gente, Américo. Pois é, Muriel, a imprensa internacional deu bastante destaque a esse caso que, obviamente, macula a imagem do futebol brasileiro como um todo, né? Mais um caso de um jogador brasileiro sendo condenado por estupro. Os jornais italianos, por exemplo, deram grande destaque a isso, obviamente, porque ele foi julgado, né, e condenado pela justiça italiana, lá em Milão. O La Repubblica, um dos principais jornais italianos, disse que ele vai cumprir pena por estupro coletivo que aconteceu em Milão, destacando, obviamente, com fotos, inclusive, a passagem que ele teve pelo Milan, onde aconteceu esse incidente, esse caso de estupro em 2013. Eles destacam isso. O Corriere della Sera, que é um jornal publicado em Milão, justamente, também deu bastante destaque a esse caso, dizendo na seguinte manchete: Robinho é preso e vai para a prisão por estupro no Brasil. E depois eles contam, inclusive, que ele entrou com um pedido de habeas corpus que foi negado pelo Supremo Tribunal Federal. A Gazzetta dello Sport, que é o principal jornal esportivo da Itália, obviamente também deu bastante destaque a isso, com muitas fotos, destacando aí que ele era jogador do Milan quando aconteceu esse incidente e foi levado para uma prisão brasileira, já está encarcerado. Eles também destacaram essa questão dele ter tentado ali um último recurso ao Supremo Tribunal Federal, que acabou confirmando a pena. Outros lugares do mundo, além da Itália, também destacaram bastante esse caso, Muriel e Pedro. O The Sun, o principal tabloide aqui no Reino Unido, inclusive publicou fotos ali dele, da carreira do Robinho jogando, fazendo aquelas caretas que os jogadores fazem quando, por exemplo, eles perdem um gol, destacando aí todos os times pelo qual ele passou, Real Madrid, aqui no Reino Unido, onde ele jogou no Manchester City. Isso foi uma coisa curiosa, para chamar inclusive a atenção do público. Cada jornal destacou o time que ele jogou no seu país. Então foi o caso, por exemplo, do El País, na Espanha, que também destacou o fato dele ter jogado no Real Madrid e agora está cumprindo essa pena de 9 anos. Como eu disse, Muriel, esse é um caso, assim como o do Daniel Alves, que possivelmente é até pior por conta dessa imagem de impunidade, né? É um caso que macula muito a imagem do futebol brasileiro. Inclusive a seleção brasileira está aqui no Reino Unido, né? Hoje vai jogar amanhã contra a Inglaterra e até agora a CBF não se manifestou. A única manifestação que nós tivemos nesse caso veio da Leila Pereira, que falou aqui em Londres sobre o caso, dizendo que ela é a chefe, presidente do Palmeiras, mas é a chefe da delegação da CBF nesses 2 amistosos que o Brasil vai fazer aqui e depois na Espanha. E ela disse que, especialmente o caso do Daniel Alves, foi um tapa na cara das mulheres e que a impunidade é a semente do crime seguinte. Ela fez o que os dirigentes do futebol brasileiro ainda não fizeram, que é condenar esses casos. É isso. Muito bem lembrado, Américo. Obrigada, viu, pelas informações que você traz pra gente.